Os russos ainda não desistiram e aumentaram ainda mais a proposta pelo Gerson. Agora a proposta chegou a 173 milhões de euros para um jogador que vai fazer 28 anos agora em março. A proposta foi confirmada pelo José Boto, né, que recebeu essa proposta de 20 milhões de euros fixos, que seriam pagos na hora, no ato da compra, e mais 9 estipulado por metas, né, que caso Gerson cumprisse essas metas, que geralmente são o número de partidas jogadas, o Flamengo receberia o restante do pagamento. E na visão da diretoria do Flamengo são metas fáceis de se bater, né, e que fatalmente o Flamengo receberia o valor completo. Mas mesmo assim, essa proposta foi recusada, que financeiramente é muito boa, mas o José Boto reafirmou a postura do Flamengo, que já vinha sido dita lá no início do ano, quando essa nova diretoria chegou, que nenhum jogador considerado imprescindível para o elenco vai ser negociado, nenhum titular absoluto vai ser negociado. O Gerson é só um caso, né? Mas também já tivemos do Pulgar, que as notícias que vinham lá de dentro do clube é de que o jogador não que gostaria de renovar o seu contrato com o Flamengo, que vai até o final desse ano, e que estaria procurando propostas para sair, né? Mas o Flamengo bateu o pé e falou que não iria negociar o jogador, que inclusive toparia perder ele, né, de graça no final do ano, porque o contrato dele terminaria, não renovaria, então ele poderia assinar com qualquer clube de graça sem o Flamengo receber nada. E o Flamengo mesmo assim bancou essa posição, né, falando que não vai abrir mão de nenhum jogador imprescindível, né, até o Mundial, porque é o campeonato mais importante do ano. Porque é uma vitrine mundial, o nível vai ser muito maior do que a gente está acostumado, né? Então o Flamengo precisa se manter o mais forte possível. A mesma coisa com o Wesley. Tá chegando um bando de proposta pro Wesley, já vinha chegando quando ele era banco, lembra? Aquela proposta de 20 milhões de euros quando parecia um absurdo, né? O Wesley não estava nessa boa fase. Agora então tá chegando um caminhão de propostas do Flamengo, nem olha, porque primeiro esse quesito do Super Mundial, nessa questão, além do ganho técnico do Wesley, né, que ele é um jogador muito raro no futebol mundial, né, hoje em dia laterais são a posição mais escassa do futebol mundial, por isso que os clubes estão vindo desesperados atrás do Wesley, mas também por questão de valorização. O Wesley ainda não foi convocado, muito provavelmente ele vai ser convocado vai sair nessa lista agora do Dorival, e isso, querendo ou não, é independente da fase da seleção brasileira, valoriza o passe do jogador. Se o Wesley está valendo, sei lá, 25 milhões de euros hoje, com uma convocação ele vai estar valendo 30. E com o Mundial, se ele continuar performando bem no Super Mundial, nessa vitrine global, por exemplo, o Flamengo vai jogar contra o Chelsea na fase de grupos. Um jogo grande já, o Flamengo já tem garantido, né, contra um grande europeu. Se o Wesley destrói igual está destruindo aqui, cara, isso daí vai ser um estrago absurdo. Ele vai rodar o mundo todo, vai se valorizar ainda mais. Então, uma chance ainda melhor para o Flamengo de realizar negócio. E o Gerson é essa mesma coisa. O Zenit está vindo com força total querendo levar o Gerson, mas o Flamengo já avisou, o José Boto veio a público falar que não vai vender. Porque justamente por essas questões que eu te falei. E no Gerson eu acredito que ainda tem um ponto a mais. Na minha opinião, né? O Gerson é o principal jogador do Flamengo hoje em dia, acho que ninguém discorda, né? Mas o Gerson ainda tem outros fatores, que é a idolatria. Ele, assim, faz parte da geração de 2019, né? Daquele ano mágico. Tudo bem que ele saiu depois, mas ele é a grande liderança desse elenco, né? Acredito que no patamar dele, assim, de idolatria, só estão o Bruno Henrique, Arrascaeta e o Pedro, talvez. O Gerson, enfim. O Gerson é identificado com o Flamengo, né? Ele é flamenguista desde criança. Ele já falou isso várias vezes, o pai dele já confirmou. Ele é muito Flamengo, ele é capitão do time e é novo ainda. O que eu tô querendo dizer com isso? Pra mim, o Gerson tem potencial para ser um dos grandes do Flamengo. Ele já é enorme, mas ele tem potencial de ser grande mesmo, assim. Top 10 do Flamengo na história, assim, de ídolos. Porque ele é um jogador que joga muito, é capitão do time, joga todas, né? Porque ele raramente tem problemas de saúde. Por exemplo, o Arrascaeta perde muito jogo, é um gênio, é o meu jogador preferido do elenco, mas ele perde muito jogo, ele só joga metade dos jogos na temporada. O Gerson não, o Gerson joga todos, e sempre mantendo um nível muito bom, além de ser flamenguista, ser carismático. Então o Gerson ele representa muito mais do que um jogador de futebol, né? Ele é um grande ativo do clube, ele representa a torcida dentro de campo. Então,
o Flamengo tem, sobre todas essas questões, o Flamengo não pode perder o Gerson. O que complica é a pressão que o pai dele vem fazendo, né? Vinha pelo menos, né? Indo no podcast, né? Aquela velha manha, né? Ir num podcast assim e soltar que o Gerson é um jogador desvalorizado. Ele soltou a informação de que o Gerson, entre esses jogadores de meio de campo, né? O De La Cruz, o Arrascaeta e o Pulgar, ele é o que menos recebe, né? Inclusive ele recebe menos que o Alan. Então ele está tentando cavar essa renovação para o filho dele, que ele também é o empresário do jogador, né? Então isso dificulta um pouco as coisas, porque ele acaba jogando para a torcida, né? Joga a torcida contra a diretoria. E ainda vem essa proposta astronômica para bagunçar ainda mais o ambiente. Pelo momento do Gerson, né? Por tudo que ele jogou em 2024, levou ele até a seleção brasileira. Ele hoje, lembrando, o Gerson é titular da seleção brasileira. Na última convocação ele jogou os 2 jogos como titular. E se eu não me engano, acho que ele foi eleito o melhor em campo em um dos jogos. Fez gol e tudo, um golaço. Então eu acredito que nada mais justo que o Gerson receber uma boa valorização. O que não pode é o empresário, né, barra pai dele, vir a público querer botar a diretoria no fogo. Mas pelas notícias parece que o Gerson, a família, o empresário do Gerson e a diretoria se resolveram. Então eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso, porque o Gerson, como eu disse, é muito identificado. Tem um projeto da Copa, né, também, porque hoje ele é o titular, como eu falei, então eu acredito que ele sonha muito com a Copa de 2026. Então não teria motivos para ele sair do Flamengo, né? Acho que não teria clube nenhum melhor para ele estar agora nesse momento. Mas eu quero te ouvir. Você acha que o Gerson tem esse potencial para ser esse ídolo que eu comentei, de top 10 da história do Flamengo? E você acha que seria uma proposta boa para o Flamengo de vender o jogador? Comenta aqui embaixo, valeu?